Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos então aprender sobre conflito aparente de normas penais. Como assim conflito aparente de normas penais? Gente, funciona da seguinte maneira. Aqui acontece um fato. E aí, com o fato, como é que funciona isso? Seguinte maneira. Nesse caso, este fato, aparentemente, pode ser aplicado à lei A, à lei B, à lei C e à lei D. Então, a este fato criminoso, teoricamente, podem ser aplicadas 4 leis. Então, aparentemente, existe um conflito. Então, por isso se fala em conflito aparente de normas. Por que aparente? Porque, na verdade, este conflito aparente de normas é aparente, é apenas aparente. Porque, de certa forma, apenas uma norma vai ser aplicada ao caso concreto. Apenas uma legislação vai ser aplicada. E, para isso, existe uma técnica. Então, não se trata de um conflito, se trata apenas de verificar ao caso concreto qual norma que deve prevalecer. E aqui é interessante que, por isso se fala em aparente, não há necessariamente um conflito real. Só é você ter uma técnica para dizer qual que deve ser aplicada ao caso concreto. Mas deixando claro que o conflito aparente é quando existe um fato, e existe um conjunto de leis, existe mais de uma lei que pode ser aplicada a este fato, e que todas estão com vigência simultânea, ou seja, todas as leis estão valendo, elas não estão revogadas, e aparentemente elas devem ser aplicadas ao caso concreto. Exemplo, está lá um corpo de uma criança. Aparentemente, se falam que houve um crime de homicídio ou de infanticídio. Depois descobre-se, com o passar do tempo, que na verdade tratava-se de homicídio. Então percebam, a gente vai sempre verificando que a princípio aplica-se mais de uma norma, mas só uma que deve prevalecer. E para isso existe técnica. Nós temos 4 técnicas de solução. Primeiro, aplica-se o princípio da especialidade, ou seja, a norma mais específica aplica-se ao caso concreto. Entre homicídio e infanticídio, vamos imaginar lá, existe um corpo de uma criança. Depois descobre-se, as investigações, que trata-se, da verdade, de um infanticídio e não de um homicídio. Percebam, o infanticídio é uma lei mais específica, então aplica-se a especialidade. Outro exemplo. O que é o crime de contrabando? É você trazer para o Brasil ou sair do Brasil com produtos cuja venda é proibida. Vamos imaginar que o cara faz isso com drogas. É um contrabando? É um contrabando, claro, é produto de venda proibida. Mas existe uma lei mais específica do que o contrabando. Qual é? A lei de drogas. Então, é tráfico de drogas. Então, vai ser aplicada a lei mais específica. O princípio da subsidiariedade, conhecida como soldado reserva, é aquele em que você diz o seguinte, olha, aparentemente era a lei mais específica que se aplicava ao caso, todavia não é mais ela. Por exemplo, está lá, a pessoa foi acusada por um crime de roubo. Roubo é o quê? Subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Então percebam, para o roubo, tem que haver violência ou grave ameaça para a subtração. Com o passar do processo, descobre-se que não houve violência ou grave ameaça, mas houve o furto, houve a subtração. Então, houve a subtração, mas sem violência ou grave ameaça. O que se faz? Aplica-se a norma mais geral. O princípio da subsidiariedade é o inverso da especialidade, isto é, aplica-se a norma mais geral, para não perder a aplicação. Então, a desclassificação do roubo para furto é isso. O furto é uma norma geral. O roubo é uma norma específica. Desclassificou do roubo, não tem mais roubo, mas houve a subtração, então vai para o furto.
Princípio da consunção. O crime meio é absorvido pelo crime fim. Aqui é interessante por quê? Porque no crime, o crime de furto absorve o crime de dano. Como assim? O sujeito vai furtar uma residência. O que ele faz? Ele subtrai, pula o muro, quebra o portão da casa, entra na residência e subtrai. A princípio, ele cometeu 3 crimes. Violação de domicílio, crime de dano e furto. Mas a violação de domicílio e o crime de dano são crimes meios para o crime fim. Logo, ele só responde pelo crime fim, que é mais grave também. Então, ele responde pelo furto qualificado. É a mesma coisa, o sujeito vai adquirir uma arma de fogo para matar uma pessoa e vai e mata essa pessoa. Ele só responde pelo crime de homicídio, não pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mais o homicídio. Aí o aluno fala assim para mim, mas professor, eu vejo o Ministério Público denunciar pelos 2. Sim, ele denuncia pelos 2. Por quê? Porque se o sujeito for absolvido pelo crime de homicídio, ele não escapa do crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, existe essa jogada do Ministério Público. E tem o princípio da alternatividade. Como que é o princípio da alternatividade? É quando o crime pode ser cometido de diversas formas, mas você só responde por um crime. Por exemplo, estupro. O estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. O que é? Penetração do pênis na vagina. Ou qualquer prática de ato libidinoso. Isto é, quando, na verdade, nós estamos falando, então, de penetração, de atos libidinosos, sexo oral, sexo anal. Então, se o sujeito praticar dentro do mesmo contexto fático o sexo anal na vítima e a conjunção carnal nela, ele responde por um único crime. Outro exemplo, tráfico de droga. O sujeito portar, guardar, transportar a mesma droga, ele vai estar cometendo um único tráfico de drogas. Então, são as formas de você resolver esse conflito aparente de normas. Tá, professor, mas como vem isso cobrado em provas? Vem de forma muito simples. Ele diz quais são os princípios. Os princípios que resolvem o conflito aparente de normas são, isso prova de promotor lá em São Paulo, em 2015. E aí você tem que saber. Bem, nós sabemos que a especialidade é... Opa, legal. Legalidade? Eu não falei de legalidade. Falei de intranscendência? Também não falei de intranscendência. A alternatividade, eu falei. Mas então não é a alternativa A. Espera aí, legalidade eu não falei. Opa, também está errada a B. Especialidade eu falei, subsidiariedade eu falei, consunção eu falei e alternatividade eu falei. Espera aí, professor, então é a letra C. É a letra C a correta. E ó, dica importante, como que eu decoro os princípios? Pesca. Pesca. Como assim? Pesca. Princípios da especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Então, os concurseiros usam a palavra pesca para entender qual... Porque, às vezes, o concurso ele não pede apenas os princípios, mas a sequência que deve ser observada. Especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Outra questão, agora para a prova de juiz, ano passado, lá em Pernambuco. Um grande abraço, pessoal de Pernambuco. Lá ele perguntou quais desses princípios se destinam a solucionar um conflito aparente de normas. Proporcionalidade, nenhum momento. Excepcionalidade e proporcionalidade, também não falei, não está dentro de pesca, né? Especialidade está, mas não tem fragmentariedade. Subsidiariedade e especialidade. Opa, é a letra D. Então, a letra D é a correta. De novo, pesca. Não vamos esquecer disso. Pô, professor, manda outra questão. Claro, ali, ó. FUNCAB, prova de delegado civil de São Paulo. Olha o que diz lá. Princípios que solucionam o conflito aparente de normas. Insignificância não soluciona, está errado.
insignificância. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá o professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá